boa tarde para vocês, sejam bem-vindos ao segundo Pluralidades Poéticas. É uma alegria coordenar essa mesa, é sempre bom retornar ao IEL, que foi a minha casa de formação, onde eu fiz a graduação, mestrado, doutorado também. Nós vamos dar início, então, a essa mesa, que é a mesa 1, que trata sobre tradição e disrupção a partir de diferentes autores e diferentes perspectivas. Eu vou falar para vocês qual vai ser a ordem de apresentação, e aí depois disso, o Gleidson, que é o primeiro, pode começar. Então vocês vão ter 20 minutos, eu vou indicar para vocês quando tiver faltando 5 minutos, pelo chat, para não atrapalhar vocês, tá? Então fiquem atentos à sinalização do chat aí pelo Zoom. E quando terminar os 20 minutos, aí eu entro com um áudio para dizer que realmente o tempo de vocês se esgotou. Peço para vocês respeitarem esse tempo, porque assim a gente pode discutir um pouquinho depois, tá bom? Então, eu passo a palavra para o Gleidson, vou pedir para o Gleidson se apresentar rapidamente, dizer qual é a instituição de origem do Gleidson e qual é o nível, né, de estudo, se é mestrado, doutorado, enfim. Gleidson, a palavra é sua. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívia. É um prazer sempre falar de literatura, sobretudo num governo tão avesso ao conhecimento acadêmico e ainda em plena pandemia, né? Quase 2 anos depois. Enfim, eu estou no meu primeiro ano de doutorado na Unicamp, por enquanto no formato remoto, né, na instituição do meu quarto, até aqui. E eu venho trabalhando basicamente com teoria do romance. Minha pesquisa ela se detém sobre a categoria analítica do cansaço. Basicamente, o que eu vou trazer hoje faz parte da minha agenda de pesquisa e está mais nos primórdios do que eu venho a considerar como esse cansaço. Então, a princípio, eu parto do pressuposto que o romance, né, ele é uma forma que ele apresenta a ideia de corrosão subjetiva. Na verdade, são determinados deslocamentos que eles fazem com que os personagens eles se transformem ao longo do tempo, né? Nesse propósito, a gente observa que os romances eles atingem um ponto de cansaço. Então, quando você lê o Wilhelm Meister, por exemplo, você tem lá uma série de desdobramentos do romance de formação, mas, por fim, você tem uma mudança brusca, né? O Wilhelm Meister ele vai se casar, ele vai cumprir outros desígnios comerciais, né? É isso, inclusive, que chateia Hegel na teoria estética, né? Que o Hegel ele vai dizer assim, por mais que o herói tenha se batido, lutado contra o mundo, no final ele se torna um filisteu como todos os outros. Então, basicamente, você tem uma série de mudanças, deslocamentos, até que você tem um esgotamento. Parte, obviamente, para o final, né? Mas, de acordo com essa perspectiva do cansaço, a gente vai ter uma série de romances, notadamente no modernismo, que eles partem desse ponto de cansaço. Então, ao invés de você ter uma progressão a partir do qual essas coisas elas têm início, né? Talvez mais rapidamente, não os romances também, né? Mas o Samuel Beckett, indistintamente entre a dramaturgia e o romance, seja o ponto de culminância desse cansaço, né? Até pelos inícios que eles sempre remetem ao fim, né? O fim de partida ele vai dizer o fim está no começo, no entanto continuas, nada a fazer, né? Não resta muito a dizer, enfim, assinalando justamente esses pontos de exaustão. Mas o que eu pretendo hoje, basicamente, é dar prosseguimento a essa pesquisa, mas debatendo o início desse cansaço, não propriamente ele em vigência já no modernismo. Então, para tanto, eu vou fazer uma apresentação basicamente em 2 eixos, discutindo mais essas transformações no século XIX e depois debatendo-as propriamente em educação sentimental. Acho que nesse propósito também é importante dividir, porque, a princípio, o meu problema é estético, né? Inclusive, ele pode ser delimitado lá pelo Adorno, na teoria estética, que ele vai dizer que a arte está condenada também a morrer, né? Ele usa um verso do Schiller, que é também o belo deve morrer, e ele fala que toda arte está condenada a um fim, assim como as suas categorias. Eu acho que é infrutífero, talvez, ficar discutindo sobre o fim do romance, mas, para mim, interessa, sobretudo, a discussão do fim da categoria do desejo, né? Que, a fim de fazer uma leitura dialética, então, eu trabalho como cansaço, por um lado, como um fenômeno estético, e, por outro,
eu debato o cansaço ligado mais a um caráter histórico que marca o século XIX, né? Então, como se dá isso, né? A princípio, depois da Revolução Francesa, você tem as possibilidades de ascensão que elas são colocadas, né? Então, você tem os romances realistas como aqueles romances dos jovens que eles podem mudar a sua fortuna. Você vai ler, por exemplo, Vermelho e Negro, você tem o Julien Sorel, que é aquele cara que ele tem como grande ídolo o Napoleão. Ele acha que justamente assim, no âmbito particular, é possível realizar aquilo que Napoleão fez no âmbito nacional, de expansão. Então, você tem uma característica de expansão desses jovens, né, que vai acompanhar também os protagonistas de Balzac, que eles vão sair também à baila para tentar ganhar sua fortuna, ganhar, enfim, o seu deslugar de destaque, né? Acontece que é bastante curioso isso, né? Porque você já tem uma concepção filosófica, talvez bastante delimitada, né, pelo Max Weber, na ética protestante, o espírito do capitalismo, que é justamente essa ideia por um lado, racionalização, e outra, essa ideia do trabalho como acesso à classe dominante. Então, você tem essa ideia expressa, né, o capitalismo não propriamente no sentido que a gente conhece hoje, no século XXI e até mesmo no século XX, mas mais como uma ideia de ética, de comportamento, que ele espelha numa ideia que envolve, inclusive, individualização. Se eu digo aí que a gente tem no Julien Sorel do Vermelho e Negro essa ideia de expansão, né, que é justamente dominação, e eu estou justamente dizendo que ela é uma espécie de privatização dessa ideia de conquista, né, do Napoleão, você também vai ter isso no Max Weber, né, que ele vai considerar que o capitalismo, então, é uma espécie de individualização também. Os comportamentos eles deixam de ser ditados pela religião e eles vão se tornando gradativamente cada vez mais colocados para o sujeito, né, que almeja essas conquistas. O Franco Moretti, em um romance de formação também, ele identifica esse movimento e ele vai chamar os sujeitos que almejam conquistar o mundo de sujeitos desejantes. Então, para o Franco Moretti, no século XIX, você tem esses sujeitos que eles almejam a conquista do mundo e que eles estão justamente em sintonia com o capitalismo, né, que vai vender essa própria ilusão de conquista. Cito, inclusive, Franco Moretti, né, em um romance de formação. O sujeito desejante é, portanto, um novo tipo gerado pela metrópole capitalista, e desde sempre em sintonia com ela. Seu desejo é a avidez de ser admitido por ela e fúria caso fracasse. Então, legal. Por um lado, então, você tem essa ideia própria de uma ideologia capitalista que, subjetivamente, ela surge com essa ideia de sujeitos que eles almejam, então, conquistar as glórias da cidade grande, né? Isso, de maneira objetiva, ele surge como a aposta na própria possibilidade de ascensão por meio do trabalho. Ou seja, você tem difundido a ideia assim, que se você conseguir, né, se esforçar e o trabalho correto, você pode almejar posições cada vez melhores, né? Assim como também as relações, né? Você tem a ideia de que travar boas relações também, ela é possível, a partir disso, você também subir na vida e conseguir integrar essas classes mais altas, né? Acontece que já no meio do século XIX, porém, você tem lá, em junho de 48, as insurreições nas ruas de Paris, que vai mudar todo o cenário, né? Inclusive, é bastante curioso como o Dolf Oller ele vai notar uma ideia de retração. E o Dolf Oller, a princípio, ele nota isso nos próprios escritores. Eu vou ler a citação aqui, mas o meu destaque é justamente esse. Sim. A princípio, você tem uma ideia de expansão, de conquista, e depois você tem uma retração do próprio desejo, né? Então, cito Dolf Oller em O Velho Mundo Desce aos Infernos. Os escritores se veem, enquanto permanecem no país a fim de seguir a carreira literária, literalmente relançados sobre si mesmos, sobre o seu próprio mundo privado. E então, esses desdenhadores dos burgueses descobrem a melancolia da impotência, pode se tornar uma força literária produtiva. Um alento para o rigorismo estético e intelectual, que, concentrando-se ostensivamente no mundo interior de sujeitos isolados, é capaz de pôr a descoberta as relações secretas ou as correspondências entre o universo pessoal, reduzido ao silêncio, e o universo político a ser reduzido ao silêncio.
Então é bastante curioso. Você tem um começo do século XIX, fomenta toda a ideia de conquista do mundo, tudo é possível, mas já no meio do século você já tem essa ideia de retração, que o Dolph Euler vai falar que os próprios sujeitos eles são retraídos ao mundo privado. E ao invés da conquista, né, que os próprios intelectuais eles participavam, então, eram benquistos pelo governo, eles passam a ser retraídos, então, para uma ideia de melancolia, a partir do qual eles devem criar. É bastante notável também, porque esse movimento ele parece claro, né, e essa mudança, e como se os romances do Balzac, por exemplo, já não tivessem essa percepção, mas o Piketty, no Capital do século XXI, ele começa justamente a descrever que, já em 1830, no Pai Goriot do Balzac, você tem essa consciência que não, que algumas pessoas já enxergavam que é impossível você ascender por meio do trabalho. Então, quer dizer, essa ideia de empenho, de se empenhar, ela era uma tremenda balela, né? Ele usa para exemplificar justamente um discurso que o Valtran ele faz ao Rastignac, que ele fala para o Rastignac assim, olha, você pode aí conseguir os diplomas que você quiser, seja em medicina ou em direito, que seriam aqueles mais desejados da época, talvez ainda hoje, que ainda assim você não vai conseguir tornar-se efetivamente rico. Ou seja, os seus ganhos eles serão inferiores àquelas pessoas que herdam, ou mesmo, e aí o que é o mais interessante talvez, aquelas que cometem determinados crimes. Porque, de acordo com Piketty, né, usando Balzac aí, na origem da fortuna normalmente é sempre um crime, né, um desvio de conduta que vai levar as pessoas a enriquecerem. Mas, enfim, então esse panorama que eu estou traçando é basicamente o lugar a partir do qual eu vou desmontar, né? Porque já a partir do Flaubert, você já não tem mais essa ideia de que você tem os protagonistas que eles almejam conquistar alguma coisa. Mas, muito pelo contrário, você já tem um esvaziamento desses desejos e você tem, aí sim, o que eu chamo de cansaço. É claro que, no primeiro momento, você não tem propriamente um esvaziamento tão radical como seria o do Beckett, por exemplo. Mas você já tem, basicamente, apenas a encenação dessa ideologia burguesa de conquista do mundo colocada à prova, a princípio em Madame Bovary, mas nem tanto, mas, sobretudo, em educação sentimental, que aí a gente vai ter uma espécie de paralelo entre as duas coisas, né? É curioso que no Mimes o Eric Auerbach ele já formula isso de uma maneira muito clara, né? Ele vai dizer que o peculiar, por exemplo, de Madame Bovary é que você tem uma espécie de culminância de um momento de desespero que ele se dá em meio a um jantar entre o casal, né, Emma e o Charles Bovary. Ou seja, você não tem nenhum acontecimento espetacular, mas ao mesmo tempo você tem uma culminância de algo que acontece justamente naquela paralisia, né? Ele vai dizer algo muito curioso, cito Auerbach, né, em Mimes. Nada acontece, mas esse nada tornou-se algo pesado, surdo e ameaçador. Ou seja, os acontecimentos eles já são substituídos por uma espécie de duração. Fato que, inclusive, se confirma na continuação da citação, né? Cito, a vida não mais ondula e escuma, mas flui viscosa e pesadamente. Para Flaubert, o peculiar dos acontecimentos cotidianos e contemporâneos não parecia estar nas ações e nas paixões movimentadas, não em seres ou em forças demoníacas, mas no que se faz presente durante um longo tempo, aquilo cujo movimento superficial não é senão burburinho vão. Então é curioso, porque, de acordo com Auerbach, você tem a substituição das ações pela duração. Você já não tem mais esse empenho no mundo, ele já não interessa mais. A simples ação do tempo, ela serve, então, para que Flaubert desenvolva sua narrativa. É curioso que também o Peter Zonde, a respeito do drama dessa época, ele vai dizer que a tragédia do mundo burguês não reside na morte, mas na própria vida. Você tem uma inversão, então, né? Assim, o sofrimento do teatro moderno, né, que Peter Zonde vai chamar lá no drama, teoria do drama moderno, então ele reside na vida, não é no encerramento dela. Isso pressupõe também a ideia de duração, né? Sofrimentos ou não, que eles se delongam no tempo. E aí a educação sentimental, para mim, ela expressa de uma maneira muito curiosa, né? Porque você tem Frederick, né? Que ele chega lá em Paris e aí ele tenta justamente fazer o caminho desses precursores dele, mas as coisas dão sempre muito errado.
Não que o Frederick ele não almeje as coisas, né? Mas ele já tem uma espécie de voracidade que é da mercadoria. Então, você já não tem mais os grandes projetos colocados em curso, mas você tem uma série de respostas às coisas que vão acontecendo, né? O Frederick, já na saída do romance, ele conhece a senhora Arnaud, a qual ele vai se apaixonar e passar o romance inteiro buscando a atenção dela. E ele conhece também o marido dela, o Jack Arnaud, que é um cara que ele vai se tornar muito próximo e vai o tempo todo ficar próximo e se dedicar a ele numa relação também um tanto quanto estranha. Mas o romance se desdobra basicamente nesse paralelo falta 1 minuto do 5 ou falta 1 minuto do geral? 1 minuto para você terminar, para você concluir já. Eu perdi o aviso do 5, então, né? Eu coloquei 15 minutos que já tinham passado. Tudo bem. Mas, enfim, para mim, talvez o ponto mais interessante para o debate desse cansaço é que você tem essa série de desdobramentos, Frederico Moreau não consegue se deter em nada, e no final do romance ele faz uma espécie de balanço da própria vida junto ao melhor amigo. Então, ele vai falar, não, qual foi o nosso momento, o auge de vida? E aí eles elencam, quando adolescentes, uma ida a um prostíbulo, a casa da Turca. E essa ida ao prostíbulo, ela termina com os dois indo embora, porque o Frederick fica meio desengonçado lá pela situação e elas começam a rir dele. Ele fica envergonhado e vai embora. O melhor amigo dele não tinha grana e vai embora junto com eles. Enfim, esse é o grande balanço da vida dos dois. Mas o mais curioso é que esse momento elevado, o ponto culminante do romance, ele não é narrado. Então, você tem aquilo que é considerado o mais importante ausente do romance, a educação sentimental. Segundo ponto, né? Para finalizar, e aí eu dar formas a essa ideia do cansaço, uma vez que você estabelece esse momento na adolescência como principal, tudo aquilo que vem depois é residual, embora essa apresentação seja dada pela perspectiva do próprio Frederick. Entendem? O ponto culminante da vida do Frederick, ele já se encontra antes de tudo aquilo que se deu. Então, por isso, para mim, já se insinua no século XIX essa ideia de um cansaço, né? Assim, tudo que vem depois, então, remanesce simplesmente como resíduo daquilo que já se deu como o melhor momento. Mas, enfim, me delonguei, me desculpem, acho que é isso. Ótimo, não, tá ótimo, Gleidson. Deu para entender bem aí o seu trabalho, que é um trabalho eminentemente teórico, né? Mas a gente conversa daqui a pouquinho. Vamos Então, então obrigado. passar a palavra para o Bruno. Bruno, eu vou pedir para você também se apresentar rapidamente, tá? Dizer a sua instituição de origem, se você está no mestrado, no doutorado, e aí depois, no mesmo esquema, né, do Gleidson, 15 minutos, que eu vou avisar pelo chat, que você já falou 15 minutos, e depois você já começa a concluir, porque terá mais 5 minutos. Tudo bem? Ok, sem problemas. Seja Bom, bem-vindo. muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou aluno aqui do IEL, eu sou orientando da Cristina Henrique Costa e eu estou no meu primeiro ano de mestrado. E eu vou apresentar uma comunicação chamada Ana Cristina César, Hibridismo Cultural, Vampirismo ou Antropofágico. Começo com minha epígrafe. Você precisa tomar um sorvete na lanchonete, andar com a gente, ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Você precisa aprender inglês, precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Baby, do Caetano Veloso. Quando os poetas que posteriormente passarão a ser chamados de modernistas se deparam na Semana de Arte Moderna, propondo o encontro das belas artes que se limitava naquele período entre artes visuais e literatura, é possível projetar o que é considerado cânone para esses intelectuais e artistas. Esta informação é primordial para entendermos o processo de citação e referência elaborado por essa geração de artistas que formam o novo preceito de cânone modernista. O evento foi essencial para uma ruptura e construção de algo totalmente novo, como afirma Frederico Coelho em A Semana Sem Fim. A semana não foi apenas a flecha no alvo do futuro, ela foi principalmente o ápice da movimentação de um grupo de artistas e intelectuais que tinham, mesmo que de forma confusa, a intenção estratégica de mudar certos aspectos da produção cultural brasileira
e que vinham se articulando a partir de amizades, alianças, polêmicas e demarcações explícitas de espaço no campo cultural de São Paulo. Fecha citação. Os rastros da poesia modernista estão presentes em tudo o que ocorreu após o grande evento artístico-cultural, que acontece por uma especulação de coincidência ou não no mesmo ano do centenário da independência do Brasil. A construção artística, que a partir deste ponto histórico permeia todo o cenário cultural, seja nas artes plásticas, literárias ou cinematográficas, que passa não só a fazer parte de uma busca identitária, mas também agrega com as suas reverberações a poesia de muitos poetas. Por isso, é notório o movimento que desaguará na estética poética que constitui a obra de Ana Cristina César. Não por acaso que a Semana de Artes sempre ressurge, sendo resgatada e reivindicada de alguma maneira por jovens intelectuais de gerações diferentes, que tentam, de alguma maneira, produzir sua própria estética. Ainda no livro A Semana Sem Fim, o autor cita outros momentos essenciais para a construção da nossa cultura, em que o evento de 22 se torna efeito de origem que se bifurca para lados opostos, mesmo sem negar o seu ponto de partida. Abro aspas. Outros agrupamentos estéticos transformados em movimento e que, ao longo da história, ganharam importância, como agentes transformadores do quadro cultural brasileiro, foram, por exemplo, o Movimento Concreto, de 55, e o Movimento Tropicalista, de 67. Observe que as leituras sobre eles obedecem o mesmo formato das ações do grupo modernista, mesmo que não tenham para todos os seus comentadores a mesma importância histórica. Quando estudamos, buscamos evidenciar seus compromissos estéticos ao redor do fim do verso e da retomada da linha evolutiva na MPB. Seus manifestos, o Manifesto da Poesia Concreta, em 58, Tropicália, texto escrito por Hélio Oiticica, e Tropicalismo para Principiantes, por Torquato Neto, ambos em 68. São ações coletivas, o grupo concreto articulado ao redor dos grupos de ruptura, música nova, Enoi Grandes, e o grupo tropicalista, ao redor dos músicos e artistas do grupo baiano, cineastas do cinema novo e artistas visuais ligados à objetividade brasileira, seus eventos, exposições, shows e suas revistas, Invenção, no caso dos concretos, e Nave Louca, no caso dos desdobramentos tropicalistas dos anos 70. Não à toa, quando falamos de concretismo ou tropicalismo, esses dois ismos sempre são ancorados no ismo original e fundador, o modernismo. Um ismo cuja origem mítica é clara, já que tem lugar, data e personagem que todos conhecem, todos presentes na Semana de 22. Fecho aspas. Os poetas da Semana de 22 são surpreendentes como personagens atentos aos movimentos contemporâneos do início do século XX, como o surrealismo, a psicanálise freudiana, o marxismo, o futurismo italiano e etc. Assim, a partir deste ponto, perceber o quão o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade é capaz de construir considerações fundamentais de formação a datar ou buscar o gesto da negação, uma identidade que consegue ser utilizada como uma massa à espera de uma forma dada por quem a manuseia. O termo que dá nome ao manifesto do poeta em discussões de gerações posteriores assumirá diversos nomes, mas o ato ritualístico antropofágico cultural se permanecerá como técnica fundamental na estética de diversos artistas ou sociólogos. Perceber o manifesto de Oswald de Andrade como um texto maior, que lança um olhar para questões tão intensas que pensa em nossos povos originários, permite um diálogo com o teórico Homi Kababa em O Local da Cultura. Um diálogo pela discussão que se aproxima como a citação de William James a Voronoff, a transfiguração do tabu em totem antropofagia. Isto é, ritualizar no processo antropofágico do psicanalista americano William James até a medicina russa de Serge Voronoff para inverter a lógica freudiana, reivindicar o tabu até que se resgate o totem. Baba, por um ponto especial em seu texto, O Compromisso com a Teoria, sinaliza aos seus leitores uma problematização antiga. Abro aspas. Estaremos presos a uma política de combate onde a representação dos antagonismos sociais
e contradições históricas não podem tomar outra forma senão a do binarismo teoria versus política? Pode a meta da liberdade de conhecimento ser simples inversão da relação opressor e oprimido, centro e periferia, imagem negativa ou imagem positiva? Será que nossa única saída de tal dualismo é a adoção de uma oposicionalidade implacável ou a invenção de um contramito originário de pureza radical? Fecho aspas. Envolvendo tudo o que foi dito até então, esta comunicação propõe pensar uma discussão antiga que envolve uma literatura que salta da questão proposta pelos pré-modernistas, pensando a obra da Ana Cristina César para além das questões identitárias nacionais, uma estética que sobrevive por seu hibridismo cultural em um mundo urgente por novas maneiras de enxergar as novas formas de se fazer e ou viver seu singular fazer poético. Por isso, propõe-se reafirmar nesse texto como discussão antiga, pois a cada ano que Ana Cristina César acumula novos leitores, se repete entre eles, abro aspas, fica difícil fazer literatura tendo Gil como leitor. Ele lê para desvendar mistérios e faz perguntas capciosas, pensando que cada verso oculta sintomas, segredos biográficos, não perdoa o hermetismo, não se confessa os próprios sentimentos. Já Mary me lê toda como literatura pura e não entende as referências diretas. Fecho aspas. Os versos quase como um clichê que desafiam os leitores com a pergunta como devem ser lidos seus poemas então? Seria viável produzirmos uma leitura a partir de um afastamento de toda uma tradição dicotômica ou binária? Em países na periferia do capitalismo, é possível usar o seu hibridismo cultural para produzir novos processos de produção artística. Os condenados da terra, como afirma Baba, ao menos em um território nacional como o Brasil, já pertencentes de um consciente de seu lugar à margem, herança dos modernistas que, para bem ou para mal, reverberam influências culturais em obras artísticas, 100 anos depois, ainda consegue despertar em artistas o sentimento de rejeição, de uma posição de inferior. Aceitavam seu lugar à margem como no verso que confronta o leitor to be or not to be. That is a question. Para dessa posição, como dito anteriormente, antropofagiar o tabu para torná-lo totem. Não muito diferente dos demais artistas de sua geração, Ana C. já se constituía como poeta quando deram como superada a estética produzida pelo modernismo, com a morte de Mário de Andrade em 1945. Esses artistas, pós-manifestos antropófagos, configuram de maneira peculiar um novo cenário, seja pela poesia marginal, seja pelo concretismo ou pelos poetas já consagrados. Mas o relevante aqui é fitar o trânsito da poeta entre as estéticas e recortes diferentes que já se constituíam partes sólidas dos seus poemas, o que alguns teóricos vão denominar de vampirismo, os processos de cortar e colar, vistos como características fundamental da arte pop, que desde tempos imemoriais, ao menos em registros ocidentais, estão presentes em nossa cultura. Porém, perceber aqui no vampirismo as influências que constituem o hibridismo cultural. Cito Ítalo Morricone. O gesto vampiro da poeta infante é a repetição e desvio pós-modernista, de uma radicalidade modernista desprovida tanto da paixão por uma ruptura desnuançada com o passado, quanto do respeito positivista aos fatos que os poetas mais representativos do conceito brasileiro modernismo demonstraram. Se Manuel Bandeira e Drummond desentranhavam poemas de notícias de jornal, Ana desentranhava poemas de outros poemas, e não só os da tradição, mas também os de namorados e amigos, como do Luiz Olavo Fontes, Armando Freitas Filho, Ângela Melim. Se na poesia pau-brasil de Oswald de Andrade o lado parodístico da apropriação suplantava e praticamente escondia o que nela havia de pastiche, nos poemas Gatografias de Ana, para dar um exemplo inaugural, o elemento da paródia, inversão de sentido de Jorge de Lima, fica disfarçado pelo gesto amoroso da fusão intertextual no pastiche. Fecho aspas. Contudo, como seria possível pensar esse terceiro espaço de leitura desta estética produzida por Ana C? Assumir um terceiro espaço não tendo como pretensão limitar toda forma de leitura pertencente a uma dialética entre Gil ou Mary,
mas agregar ou construir um terceiro caminho, parece que Ana Cristina César já compreendia que a sua poesia reverbera pelo entre. Não é a maneira que se constrói, é pela maneira que percorre, pela forma da intimidade que penetra suas palavras. Assim como a referência da música posta como epígrafe desta comunicação, a poeta parece desafiar o leitor com: você precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. É de fato relevante perceber a arte pop como um movimento de jovens de uma esfera vanguardista em que estes mesmos querem fazer parte do establishment, querem consumir, serem reconhecidos, serem pertencentes ao movimento iconoclasta e ganhar dinheiro como retorno bem-sucedido de seu trabalho. Associar a poesia da Ana Cristina César a esses artistas da arte pop talvez não seja possível afirmar o interesse pelo retorno financeiro, mas uma grande vontade de ter sua arte consumida, o que justificaria sua breve participação no movimento da poesia marginal. Além da ruptura da citação estabelecida pelos modernistas, que limitavam a sua definição de belas artes, que englobavam a literatura e artes visuais, para Ana Cristina César, até fragmentos de canções de Carmen Miranda são matérias para sua poesia. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Bruno. Já já a gente conversa e você fala um pouquinho menos, se você quiser aproveitar ainda para falar mais alguma coisa, fique à vontade, aí a palavra é sua. Eu falei já o suficiente, eu só não queria também extrapolar para respeitar os outros amigos também, acho que seria bacana. Tá bom, então, Bruno, obrigada. Eu passo, então, a palavra para Ana Maria. Ana Maria, se você puder ligar a sua câmera, eu agradeço. E você tem alguma coisa para projetar? Sim. Então, pode projetar. Vou já apresentar. E aí eu te aviso pelo chat, então, quando tiver faltando 5 minutos, e depois eu interrompo, tá bom? Obrigada. Tá bom. Bem, boa tarde. Meu nome é Ana Maria, eu fiz o meu mestrado, né? Fiz graduação em letras, mestrado em estudos literários na Universidade Federal do Pará. E a minha dissertação, que eu defendi em maio agora de 2021, é intitulada A Concretude do Silêncio nas Traduções de Augusto de Campos, de poemas de Heiner, de poemas de Rilke. Então, justamente, eu busquei estudar, compreender essas traduções que Augusto de Campos realizou. Foram várias traduções que estão em 3 antologias atualmente, só de poemas de Rilke. E aí eu busquei entender qual é a interpretação que Campos traz para essa virada de século, porque ele começou a publicar essas antologias na década de 90, e a última edição saiu em 2013. Então, o trabalho de hoje, essa comunicação de hoje, é justamente dos resultados da pesquisa, né, que realizei, que é intitulada O das Proben, a antologia de tradução de poemas de Rilke por Augusto de Campos, como crítica e como criação. Então, eu vou apresentar o slide, mas eu também vou fazer a leitura de um texto que eu preparei. Neste trabalho, realizo uma leitura crítica da tradução de Augusto de Campos para o poema de Rainer Maria Rilke, que não tem título, mas é conhecido por ter sido composto em formato de ovo da Páscoa. Em adição, propõe a discussão sobre o modo como Augusto de Campos concebe a antologia de poesia traduzida, uma vez que a inserção desse poema, que tão pouco se assemelha ao restante da obra rilkeana, contraria o que geralmente se espera de uma antologia. Afinal, a antologia, em muitos casos, é um gênero que, por convenção, se dedica a apresentar poemas que representem o autor,
ou seja, que ofereçam uma ideia de como é a maioria de seus textos, sobretudo da parcela da obra melhor reconhecida criticamente. O conteúdo da antologia de textos traduzidos é determinante de tal forma que o autor passa a ser conhecido em um país, em uma língua, mediante o recorte realizado pelo antologista, como afirma Paulo Henriques Brito. Esse tipo de enquadramento da obra de um autor estrangeiro, caso não seja apresentado de maneira crítica, isto é, em que o tradutor ou a equipe editorial esclareçam qual sua concepção de obra representativa, pode fazer com que os leitores da tradução tenham uma visão reduzida do conjunto completo dos textos desse autor. De certa forma, esse por muito tempo foi o caso de Hilke no Brasil. O primeiro grande momento de recepção dos textos hilkianos no país foi na década de 40, quando foi muito lido por poetas do grupo da geração de 45, ou feitos ao estilo e aos temas desse grupo, como Jair Campos e Dora Ferreira, os quais não apenas tiveram Hilke como referência para sua própria obra autoral, mas também traduziram parte de sua obra. O que, de modo geral, interessava àqueles poetas no escritor de Praga era o conteúdo filosófico existencialista de suas obras, sobretudo em uma época de pós-guerras, na qual a intelectualidade do Ocidente procurava novas formas de pensar a vida e a existência. Logo, Hilke passou a ser conhecido a partir desses temas, muito presentes em ciclos poéticos, tais como Elegias de Duino e Sonetos a Orfeu, que pode-se observar, eu trouxe aqui os principais, digamos assim, ciclos poéticos, livros de Hilke, e Elegias de Duino e Sonetos a Orfeu fazem parte da obra mais madura do poeta. Ele faleceu em 1926, e esses ciclos foram publicados em 22 e em 23. Já na década de 1990, Augusto de Campos pretende apresentar, a partir da antologia Hilke, Poesia Coisa, uma outra faceta hilkiana, conquanto sua interpretação dos poemas do poeta germanófono tenha sido dada anteriormente e fosse compartilhada por outros poetas tradutores. Embora Augusto de Campos não desdenhasse das questões filosóficas erigidas nos poemas hilkianos, nos textos hilkianos, ele considerava que, em primeiro lugar, havia outros, para além de elegias e os sonetos, que propunham elementos importantes para a contemporaneidade. Esses elementos não se encontravam no conteúdo do poema, assim entendido como isolado de sua forma. E aqui entra a segunda ordem de considerações de Campos. Ele não se contentava com as traduções então realizadas dos poemas do autor praguense, uma vez que essas não trariam à tona aspectos que faziam de Hilke um poeta precursor da modernidade. Isso está, sobretudo, dos livros Novos Poemas, parte 1 e parte 2, que é a tradução que Augusto de Campos oferece de Die Neue Gedichte, Der Neue Gedichte, Unterteil, que são poemas, são livros considerados de uma fase intermediária de Hilke, nos quais se observam, nesses livros, textos que evocam imagens de pessoas, cenas, cenários, objetos, por meio de descrições recheadas de figuras de linguagem, como o quiasma, que é a concatenação de elementos antitéticos, sempre de forma a reverter perspectivas visuais que sejam usuais. Nos poemas desse ciclo, a presença do lado imagético, que poderíamos até mesmo aludir com o nome de fanopeia, o conceito de Ezra Pound, é grande não apenas para um propósito decorativo, mas mesmo filosófico. Como afirma a Zendi Zoltan, que fez uma tese sobre os poemas de Hilke, dos Novos Poemas,
Somente a suposição de um mundo de coisas externo permite uma relação internalizada e individual com o mundo interno à existência humana. No mundo poético, e não apenas no lírico, de Hilke, objetificação significa internalização, um ganho para o mundo interior. Tal estilo poético, que ficou conhecido após a morte de Hilke como Dinggedichte, ou seja, poemas coisa, não apenas está nos dois livros mencionados, Novos Poemas, parte 1 e parte 2. Porém, segundo Campos, caracteriza igualmente alguns dos sonetos a Orfeu e parte da produção poética posterior a esse último ciclo, como é o caso do poema que hoje será lido. Dessa maneira, Campos se dedica, em 3 antologias, a revelar o Hilke dos poemas coisa, os quais, de certa forma, dialogam com a própria produção autoral de Campos e com os preceitos da poesia concretista, na qual a visualidade, o uso das palavras de forma completa, ou seja, em suas dimensões sonora, figurativa, conceitual, são marcas desse projeto poético vanguardista. A abordagem da poética hilkiana, enfatizada por Campos, e a escolha de quais textos traduzir, em sua maioria, poemas de novos poemas, muitos deles inéditos em português, revelam uma concepção de tradução como crítica, uma das facetas do trabalho tradutório, segundo Ezra Pound, com a qual uma das facetas com a qual Augusto e seus colegas do grupo Neugandres, que foram responsáveis pela projeção da poesia concretista, o irmão Haroldo de Campos e o poeta Décio Pinhatari, dialogaram intensamente. Ou seja, a escolha de quais poemas traduzir se baseia em determinados critérios, e no caso de Campos, ao desejo de possibilitar que o leitor brasileiro tenha contato com o poeta inserido na modernidade, cuja poética trabalha a relação entre significado e significante em isomorfia, isto é, uma espécie de jogo mimético entre o que se diz e como se diz algo. Aliada a essa concepção de tradução como crítica, está a de tradução como criação, concepção de Pound também, profundamente explorada por Campos. Parte-se do pressuposto de que cada idioma tem uma forma particular de significar a realidade. Isto é, não há a possibilidade de realizar uma tradução que integralmente passe apenas o significado de uma língua a outra, pois esse não é independente da forma de significar. Atrelado a esse fator, está a característica dos textos do gênero poético de as palavras e a forma como elas se relacionam entre si serem determinantes para uma significação específica no poema. Pelo menos esse é o sentido de texto poético, conforme Augusto de Campos. Sendo assim, o tradutor precisa lançar mão de criações próprias, sempre relacionadas ao texto original, para que o modo de significar, e não o significado isoladamente, seja traduzido. Logo, o que à primeira vista pode parecer uma traição ao texto original é, na verdade, uma forma de escrever um texto que tem efeitos poéticos semelhantes, mas em outra língua. Será visto na tradução de Campos inserções do tradutor, palavras que não se aproximam tanto das usadas por Hilke, de forma que o poema em português gera relações ainda mais isomórficas do que as presentes no poema em alemão. Isso porque, para Campos e seus colegas, o tradutor não precisa se subordinar totalmente ao autor. A partir do original, pode até mesmo contradizer aspectos seus, mas, ao mesmo tempo, elabora um texto na nova língua que seja tão inventivo quanto o primeiro. O que se observa na tradução do poema em formato de ovo de Páscoa é uma não subordinação em 2 vias. A primeira é a da escolha de um texto não representativo, ou seja, sui generis na obra de Hilke como um todo, para figurar em uma antologia, contrariando a recepção crítica anterior. Ironicamente, a própria opinião de Hilke,
que não gostava, não concordava com textos que saíssem da forma mais tradicionais do verso. Inovações vanguardistas, a exemplo de Um Lance de Dados, de Stephanie Mallarmé, que é justamente uma das grandes referências para Augusto de Campos, outros poetas do concretismo. Então, embora os textos de Rilke, principalmente dos novos poemas, tivessem essa grande consideração em relação à linguagem, não se via mais a linguagem isolada do conteúdo, porém, ao mesmo tempo, o próprio Rilke não gostava, não aprovava aquelas inovações vanguardistas do futurismo, do dadaísmo. E Augusto de Campos, que já tem um grande interesse por essas inovações, ele escolhe esse poema para traduzir, que como nós veremos, ele sai da forma mais usual do verso, e justamente contraria a ideia mais geral, os poemas mais comuns de Rilke. E a segunda não subordinação é o modo de traduzir o poema, estabelecendo relações entre as palavras que o próprio autor não teceu em seu poema original. E caminho-me agora para a parte final desta apresentação, com a leitura do poema original e a tradução. Para realizá-la, baseio-me, em primeiro lugar, em Paul Ricoeur, para o qual o tradutor é quem tece uma nova relação entre as duas línguas ao escrever um texto a partir do outro, dado que, a princípio, as línguas são radicalmente diferentes umas das outras, porquanto elas são produzidas por povos que categorizam a realidade distintamente uns dos outros. Em segundo lugar, tomo por base as considerações de Maurício Cardoso, que entende que a leitura da tradução, na comparação com o original, não deve buscar erros e acertos, senão a interpretação que o tradutor erige a partir do primeiro texto, bem como as marcas de seu próprio pensamento sobre tradução e poesia. Então, nós temos aqui os dois poemas, o em alemão e o em português, produzido por Campos. O poema em alemão, eu gostaria de trazer, lê-lo e trazer, ao mesmo tempo, uma espécie de tradução, digamos assim, literal, que se aproxime mais com o conteúdo, que não tenha muita preocupação em relação à tradução do significante. Então, das Proben in allen Vögeln Geschichts. Então, o ensaiar acontece em todas as aves. Hoch, die kleine Treppe des Lieds und oben, noch nichts. Escuta a pequena escada da canção e acima ainda nada. Dort, der Wille, so groß schon und größer das Herz. Porém, a vontade já é tão grande e maior ao coração. Sein Wachsen im Raume unendlich gewährt die Stille des Lichts. Seu crescimento no espaço oferece o silêncio da luz. E nós, aqui do lado, temos o poema de Augusto de Campos, em que nós percebemos, já numa leitura inicial, como ele busca, ele traduz de forma que não se aproxima tanto do significado em si, dicionarizado das palavras do original. Então, por exemplo, das Proben, ao invés de colocar algo como o ensaiar, que seria o Proben, ele coloca o sobressalto, em todos os pássaros soando. Então, Augusto de Campos traz o campo semântico da música, do som, ao passo que já em os pássaros soando, ao passo que Rilke não traz, não enfatiza essa parte. Vejamos. Passemos agora para a leitura. O poema de Rilke, e me fundamento principalmente na leitura de Judith Ryan,
para tecer considerações sobre ele, fala do processo de criação artística, tema muito caro não apenas a Hilke, como também a Campos, metaforizado pelas tentativas de O Pássaro. Nós vimos, né, o poema em alemão, comparado com uma leitura mais literal em português. No poema de Campos, só para exemplificar de cara, nós já temos algumas diferenças semânticas em relação ao texto de Hilke. Por exemplo, aqui em O das Proben, que seria o ensaiar, Campos traduz como o sobressalto, que ele já dá essa ideia do susto, da tensão que gera esse processo de criar, esse processo de tentar realizar algo novo. O poema de Hilke, e me fundamento principalmente na leitura de Joseph Ryan, para tecer considerações sobre ele, fala do processo de criação artística, tema muito caro não apenas a Hilke, como também a Campos, metaforizado pelas tentativas de o pássaro conseguir produzir o seu próprio canto. O poema de Hilke é rico em jogos sonoros, a exemplo das rimas, todas agudas. Temos um esquema em que o primeiro e último versos de cada estrofe rimam respectivamente. Or com dor, nos primeiros versos, e nichts com lichts, nos últimos. Nos 4 versos restantes de cada estrofe, ocorre um esquema de rimas interpoladas. Na primeira estrofe, proben com oben e geschichts com lieds. Na segunda, Wille com stille e Herz com Gewärts. Na primeira, há uma certa assonância da vogal O com O, proben, hor, oben, e do mesmo modo há a assonância de E, e da mesma vogal, só que anasalada, em allen, kleine, treppen, oben. Também pode ser apontada a aliteração de N no verso noch nichts. A tradução de Campos leva em consideração todos esses momentos, mas se aventura a ir além. Os primeiros 3 versos já representam uma significativa mudança. Augusto se utiliza do o não como uma interjeição, mas como um artigo, que antecede o substantivo sobressalto. Com esse substantivo, consegue-se não somente a rima com alto, de maneira equivalente ao poema de Hilke, mas também o com hor. Hor seria o alto em alemão. Mas também permite a literação do S com soando, palavra que também não ocorre no poema em alemão, mas que se encaixa no sentido pretendido na tradução e que se reporta remotamente ao poema hilkiano. Outro momento singular é o uso da palavra suspenso, que nós vemos aqui, que Campos utiliza um processo que ele usa muito em seus textos autorais também, separar uma palavra entre versos diferentes. A qual, palavra suspensa, que de maneira isomórfica se divide entre as 2 estrofes, sendo que o penso está realmente pendurado pelo sus, prefixo que indica o que está em cima, sustentando, relação que, por sua vez, já não ocorre no poema de Hilke. Depois, o poema, em português, afirma que o desejo sustém-se, o verbo o qual também tem a raiz sus, a mesma da palavra anterior, suspenso, e significa a força que a vontade possui. Em seguida, vê-se semanticamente grande diferença entre o poema em relação ao poema de Hilke. No presente caso, o coração intenso vence o silêncio, dando a parecer que a vontade e a paixão do poeta superam o medo
de não mais poder enunciar. Vence o, e aí vemos entre parênteses, no espaço imenso, silêncio, Campos usa um procedimento muito comum em sua poética, o qual é típico de certa produção de um dos poetas que traduziu, outro poeta que ele traduziu e que lhe é referência, o norte-americano E. E. Cummings. Ou seja, esse procedimento é a timese, uma mudança de posição a qual viabiliza uma leitura simultânea e não linear. Dessa forma, é como se o poeta posicionasse, se o poeta posicionasse onde o coração vence o silêncio, ou seja, no espaço imenso. Contudo, ele não... Ana, desculpa te interromper, mas se eu não te interromper, a gente vai perder o tempo dos outros comunicadores. Certo. Até aqui deu para a gente compreender já as diferenças que são bem significativas, né, da tradução do Augusto de Campos. Eu te agradeço e peço desculpas novamente por te interromper. Não, entendo perfeitamente, até porque a internet realmente dificultou as coisas. Eu que peço desculpas. Não tem problema nenhum. Então é basicamente isso. Obrigada, Ana. Eu vou passar, então, a palavra para o Nicolas. Nicolas, vou pedir para você abrir a sua câmera, se apresentar rapidamente e depois já iniciar, tá bom? Obrigada. Perfeito, obrigado. Eu gostaria de desejar boa tarde e agradecer a todos. Meu nome é Nicolas, eu faço doutorado na Unicamp, em Teoria e História Literária, sou orientando do Marco Ciscar. Esse trabalho, ele, de alguma maneira, deriva muito mais da minha pesquisa de mestrado, que foi sobre a poesia do Haroldo de Campos, a poesia inicial do Haroldo de Campos. Na verdade, o que eu procuro investigar são questões parecidas com aquelas que eu investiguei na poesia do Haroldo, mas pensando na poesia do Décio Pinhatari, e naquilo que a poesia do Décio Pinhatari parece, de certo modo, inclusive para os outros membros do grupo concreto, como uma poesia ainda mais radical, mesmo em seu começo. É muito frequente que tanto Haroldo de Campos quanto Augusto de Campos fizessem referência à poesia do Décio Pinhatari com a poesia que, de alguma maneira, incluísse uma espécie de provocação muito forte para o que eles viriam desenvolver posteriormente. Então, o nome da minha apresentação é Entre Lobo e Cão, Animalidade e Soberania na Poesia Inaugural, de Décio Pinhatari. Eu gostaria, então, de comentar algumas das questões que eu acho que envolve esse problema da poesia inicial do Décio Pinhatari. Eu acho que a primeira coisa que deve ser comentada é justamente a geração de 45, ou seja, o espaço poético, intelectual em que essa poesia se insere, e a geração de 45, o modo como ela geralmente é lida. É bom lembrar que a geração de 45 ela é quase uma espécie de palavrão ou de segredo dentro dos estudos literários, né? Geralmente se fala muito pouco ou fala-se mal dela, justamente por seus problemas e pelo modo como ela discutiu os problemas do modernismo. E, de certo modo, a interpretação mais tradicional da geração de 45, ela deriva principalmente de Antônio Cândido, quando o Antônio Cândido vai perceber que esse momento é justamente o momento da especialização do trabalho intelectual. Ou seja, de certo modo, é como se o narcisismo da geração de 45 e mesmo o seu exotismo, sua preocupação com aspectos exteriormente formais, a sua espécie de neoparnasianismo, que alguns também classificam de maneira muito problemática como neoclassicismo, a maneira como isso se desenvolve nessa geração, tudo isso aparece como motivado justamente pela necessidade do poeta e pela necessidade do artista de defender o seu espaço discursivo em relação a outras disciplinas e em relação a outras atividades intelectuais. Daí
essa espécie de introspecção, essa espécie de, inclusive, de subjetivismo, que também foi um problema para alguns, pelo menos se a gente pensar, por exemplo, na conferência de João Cabral de Melo Neto sobre a geração de 45. Eu tenho proposto que essa questão ela deve ser retomada principalmente nos termos em que essa poesia uh, colocou, ou seja, principalmente através das figuras da soberania. De certa maneira, é como se a própria poesia tivesse pensado e tivesse articulado a sua posição no espaço público, ou seja, a sua posição na vida pública, e isso vai aparecer principalmente naquelas formas que eu chamaria de formas da soberania. Uma soberania que é sempre uma palavra problemática, porque porque ela nunca se dá completamente, ou seja, ela nunca se dá de maneira, digamos, soberana. Então, para isso é importante lembrar, por exemplo, mesmo a poesia de Haroldo de Campos e de Augusto de Campos, elas aparecem já em seu início explorando imagens como as do rei e as do príncipe. Essa utilização de imagens da realeza, o Gonzalo Aguilar chamou de metáfora da nobreza. Ou seja, se a gente pensar em poemas como Educação do Príncipe do Haroldo de Campos, ou mesmo no Rei Menos o Reino, do Augusto de Campos, a gente vai perceber essa metáfora da nobreza, né? Se o problema, tanto da geração de 45, como do início da poesia concreta, e esses poetas pareciam se diferenciar da geração de 45 já de algum modo, se o problema é justamente a soberania, como eu tento reforçar, como ela poderia ser encontrada na poesia do Décio Pinhatari, em que essa metáfora ela não aparece de modo explícito, ela não aparece de modo evidente, né? Eu diria que a metáfora da nobreza ela não está presente porque o Décio Pinhatari ele vai alegorizar a condição do poeta, ou vai pensar a condição do poeta justamente por meio de uma figura também associada à soberania, mas de uma maneira ainda mais radical, que é justamente a figura do cão, a figura do lobo, quando a gente entra no reino da animalidade. É bom lembrar que o Jacques Derrida, né, no seu seminário A Besta e o Soberano, e já numa conferência que ele pronuncia anteriormente, e que de alguma maneira introduz esse seminário, ele vai dizer que a própria ideia de soberania ela se coloca justamente nessa diferença, né, tanto no caso da besta quanto do soberano, em relação ao espaço público em geral, ou seja, esse lugar fora da lei, esse lugar antinormativo por excelência, o que suspende a normatividade. Então, seria justamente nesse lugar que a soberania se coloca. Né? Daí a questão da besta e a questão do animal aparecer também de maneira tão forte. Né? Eu gostaria agora de fazer uma espécie de lembrança de um depoimento que o Augusto de Campos fez muito recentemente sobre o poema do Décio Pinhatari, na página dele no Instagram. Ele vai dizer justamente o seguinte: eu já havia estreado em 1948, aos 17 anos, quando Mário da Silva Brito estampara um poema meu, Fuga, no Jornal de São Paulo. Folheando as páginas literárias do Estadão, havia páginas e suplementos literários naquele tempo, bati os olhos no poema O Lobisomem, de um tal José Pignatari, publicado por Sérgio Millier. Achei-o tão extraordinário que decidi procurar o poeta para uma publicação independente que um colega endinheirado queria bancar, a Revista dos Novíssimos, que veio a sair em 1950. O poema de Décio Pinhatari era de uma agressividade e um vigor inauditos para a época. Seu irado iroquês e seu mendigo lulante, assim como seus cachorros sem pele, que destoavam dos cães com ou sem plumas da época, incendiavam-lhe o vocabulário desabusado e dissonante. Até uma traveste, para rimar com fizeste, aparecia no final para impersonar-se na imagem do poeta e sua torturante dor amorosa. Fiquei pasmo.
Apresentei o poeta ao Haroldo, mudou a nossa poesia e a nossa vida. Não é por acaso que esse poema aparece como um poema tão importante, né? E aqui eu gostaria de fazer uma rápida leitura desse poema. Trata-se de um poema narrativo, em que a gente tem justamente esse sujeito do poema, cuja pele é retirada, o iroquês, no caso, que se apresenta como o amor, logo no início do poema, ele extrai a pele desse sujeito do poema. O sujeito do poema passa, então, a pedir por uma pele, solicitar uma pele, primeiro para a mulher, depois para um mendigo e, por fim, para um cachorro, até que esse cachorro cede a sua pele ao sujeito do poema. E no final, o final ele é muito impactante, seria bom, inclusive, ler. Ele vai dizer justamente o seguinte, né? Encontrei um cachorro na rua. Ó, cachorro, me cede tua pele. E ele, ingênuo, deixando a cadela, arrancou a epiderme com sangue, toda quente de pelos malhados, e se foi para os campos de lua, desvestido da própria nudez, implorando a epiderme da lua. Fui então fantasiado a travesti, arrojado na escala do mundo, e não houve lugar para mim. Não sou cão, não sou gente, sou eu. Iroquês, iroquês, que fizeste. É claro que o poema, ele, embora pareça recorrer a uma espécie de drama amoroso, afinal de contas, o que arranca a pele dele é justamente esse amor na sua forma do iroquês, né? Eu gostaria de pensar que esse poema também permite justamente uma reflexão a respeito do problema da poesia no espaço público, né? Do problema da poesia. E aqui não se trata apenas de pensar o lugar já tradicional e que, de certa maneira, é um lugar comum nas discussões sobre poesia moderna, do lugar marginal do poeta, né? Não se trata apenas de pensar, então, nesse lugar aparentemente marginal. Também não se trataria de imaginar esse recurso ao cão como uma espécie de alegoria, em que se interessa muito mais pelos problemas humanos e traz a animalidade apenas como um recurso para fazer uma exemplificação moral. Eu acho que não se trata também disso. O que eu acho interessante é que o lobisomem, e aqui a gente precisa voltar ao título, o poema não faz um recurso à lenda ou ao folclore, não se trata exatamente da imagem conhecida do lobisomem. O que a gente tem em questão é justamente um sujeito que, ao, digamos, incorporar a pele do cachorro, né, se torna em parte canino, né, se torna em parte lobo, se torna em parte, e se torna então esse lobisomem. E para chegar no final do poema, em certa medida, precisar rejeitar tanto a instância animal quanto a instância plenamente humana para dizer sou eu. O que está em jogo é, portanto, principalmente ter uma pele, ou requisitar uma pele, ou reivindicar uma pele, imaginando que a pele é justamente essa instância de porosidade e essa instância de contato com o mundo, né? Ou seja, depois de ter a pele roubada, depois de ter a pele retirada, o que se precisa, então, é articular justamente uma mediação, ou seja, é articular esse lugar de porosidade. E eu acho que já a partir disso a gente já tem colocado a questão da soberania, digamos que problemática, do poeta. Ou seja, e que nesse caso não vai aparecer por meio da figura do nobre, mas vai aparecer justamente por meio de uma espécie de incorporação do cachorro, no caso. Tem um. Quanto tempo eu tenho? Desculpa. Faltam 3 minutos para você. Faltam 8 minutos, Nicolas. Ah, tá bom. Eu gostaria de apresentar um segundo poema, no caso,
que é justamente o Hidrofobia em Canárias, né? O Hidrofobia em Canárias, do Décio Pinhatari, eu gostaria de ler ele todo, né? Eu, que sou raro e lobo ou cão raivoso, anseio a linfa que me agride, ó linfa, mas roo o faro com caninos de ouro, sangrando a lua este Caim de mim. Aronda, Aronda, diz a brisa e a língua, mas em Canárias suspendeu-se o cio. Aronda, Aronda, ó cauda em remoinho, meu coração demasiado nos domingos. Raiva a si mesma, a raiva como vitríolo. Se aos domingos não traio quem delira, de um outro cio, viril para exilados, quando em Canárias assulam-se as membranas, uivantes como véus ao tímpano das sarças. A seiva que não canta infesta as bodas, mas meu sangue a lua enciuma as proles, surdo-cegas e moles da áurea cerviz. Aronda, Aronda, cave canem, mulher, Décius é o cão, Pinhatari, o canil. Então, eu apresento esse poema justamente para mostrar que essa imagem canina, digamos assim, ela não vai aparecer apenas no lobisomem, ela vai ter uma presença nessa poesia inaugural da Espinhatari, anterior à poesia concreta, e o que fica muito claro, porque se aquilo que eu estava sugerindo inicialmente, que é essa identificação, no caso, essa relação, em alguma medida, essa possível alegoria, mas para esses propósitos da relação entre o poeta e cão, eu penso que nesse poema essa relação ela se explicita de uma maneira muito intensa, né? Desde o título, né? Porque afinal de contas a gente poderia ler o título como algo como raiva na terra dos cães, né? Na ilha dos cães, né? Se a gente pensar que a origem do nome de Canárias tem justamente a ver com a presença dos cães, e hidrofobia faz referência à raiva, né, a essa doença geralmente identificada justamente com os cães. E o começo do poema, o sujeito já vai dizer justamente isso, ou seja, eu que sou raro e lobo, ou cão raivoso. Né? Essa declaração, essa espécie de quase profissão de fé canina, digamos assim, ela aparece logo no começo e depois ela retorna também no fim do poema, em que ele se vale do próprio nome, né? Décius é o cão, Pinhatari, o canil. De certo modo, o que está em questão justamente não se trata, se a gente pensar nas possibilidades de significado que a ideia de cão traz para a gente, não se trata exatamente do cão doméstico, ou não se trata nem mesmo dessa espécie de humanização possível em relação ao cão, como a gente tradicionalmente faz até nas redes sociais, mas o que está em jogo é muito mais aproveitar justamente esse elemento talvez demoníaco, maldito, e esse elemento do cão ligado também a essa violência, né? Ou seja, essa espécie de ferocidade, essa espécie de bestialidade. E é justamente nesses lugares, ou seja, nesses lugares da violência, do bestial e que se coloca os limites da própria noção de soberania, né? Ou seja, que se colocam os limites do modo como o poeta se relaciona com o seu público e com a sua recepção. Por fim, e aí eu gostaria de sugerir que a radicalidade, de certa maneira, já no início da poesia anterior à poesia concreta, e já no início da trajetória dos poetas concretos, um dos modos de identificar essa radicalidade é justamente porque se o que está em jogo é justamente essa relação entre poeta e público, entre poeta e sociedade, a imagem preferencial, a ficção,
preferencial do Décio Pinhatari é justamente aquela que coloca no seu espaço mais antinormativo, no seu espaço de alteridade, o problema central da própria soberania. Na verdade, o que eu gostaria de dizer poderia ser resumido dessa forma. Obrigado. Nicolas, eu é que agradeço você, obrigada pela apresentação. Já já a gente conversa um pouquinho e eu passo então a palavra para a Raine. Olá, Raine, boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada. Eu peço então para você se apresentar rapidamente, tá? E depois iniciar a sua comunicação. Obrigada, Raine. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou a Raine, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em letras da PUC do Rio Grande do Sul, na área de concentração teoria da literatura. E o que eu pretendo apresentar aqui hoje seria basicamente o que eu espero desenvolver na escrita da minha dissertação. E aqui eu coloco que eu estou no segundo semestre, então acho que o que eu trago aqui são mais questões que permanecem abertas do que um resultado último, um resultado fechado. Mas eu penso que pesquisa tem que ver com diálogo, então por isso também eu propus me apresentar. Enfim, a minha comunicação tem como título Elizabeth Bishop em Diálogo, Tradição e Singularidade. Eu penso aqui investigar uma fronteira limite entre aquilo que foi empregado em um tempo não tão remoto, aqui no caso, o modernismo das décadas de 1920, 1930, nos Estados Unidos, tentar pensar de que forma questões que ali foram significativas, que foram pensadas ali, se fazem presentes no primeiro trabalho, primeira coletânea de poesia da Bishop, que é Norte e Sul, que foi publicado em 1946. Então, aqui eu retomo, né? Investigar essa fronteira limite entre aquilo que foi empregado em um tempo não tão remoto e que, de certo modo, ainda continuava a ecoar no âmbito literário, e entre aquilo que seria próprio de cada autor, a criação de cada poeta. Então, basicamente, tentar também visualizar de que forma Bishop vai construir as suas singularidades nesse seu primeiro trabalho. Dito dessa forma, a investigação que aqui é proposta busca observar, então, resquícios dessa tradição moderna, das primeiras produções poéticas de Elizabeth Bishop, mas, por outro lado, também busca pelas singularidades em sua criação literária. Aqui eu trago uma citação do Paulo Henriques Brito, em que ele coloca que a Bishop pertencia, então, a essa primeira geração de poetas de língua inglesa para quem as conquistas do modernismo já representavam um fato incontestável, para quem Eliot, Pound, Stevens e Moore eram menos figuras revolucionárias que mestres cuja obra era preciso estudar, emular e, quando chegasse a hora, deixar para trás. Então, aqui, há de fato essa proposta da Bishop, e parece que há ali, de fato, nela todo esse estudo, principalmente por ela manter um diálogo direto com a Marianne Moore, por exemplo, e também quando ela estudava em Vassar College, de ter acompanhado conferências e palestras do T.S. Eliot. Aí aqui eu trago uma questão que eu penso a partir do ensaio Tradição e Talento Individual, do próprio Eliot. Como apontado por T.S. Eliot, a consciência e o conhecimento do passado são pilares fundamentais para os poetas contemporâneos. E, ao que parece, essa consciência histórica de um estudo que se mostra imprescindível à criação poética se faz presente em Elizabeth Bishop. E aí aqui eu trago que essa consciência histórica assinalada por Eliot é, antes, a consciência de uma existência que não se concebe desprendida de um todo, mas que sequer é contemporânea. É a consciência de que nenhum poeta, nenhum artista tem sua significação completa sozinho.
Eu vou tentar fazer uma leitura de tradição e talento individual e esse conceito de tradição não como algo fixo ou que algo que diz respeito a tão somente um passado arcaico. E aí eu vou trazer uma citação de Sequinel, em que ele diz que Eliot pensa a tradição como um espaço de apropriação e transmutação posterior, e não como objeto definido e situado num passado distante. E aí eu também trago a seguir uma outra citação, em que Sequinel diz que o diálogo entre os novos escritores, os poetas e artistas mortos, caminharia no sentido de pensar a literatura a partir da ideia de comunidade literária, sempre incompleta e provisória. Porém, tanto mais eficiente quanto maior a sua capacidade de convocar e reunir as diferenças. Então, pensar esse espaço mesmo sempre incompleto e como algo não fixo, esse espaço da tradição. E aí aqui eu trago o meu objetivo geral, que é investigar, então, as particularidades poéticas de Elizabeth Bishop em North and South, a fim de identificar a presença desses resquícios do modernismo norte-americano e também, por outro lado, os pontos de afastamento dessa tradição moderna na primeira trabalho da autora, da poeta. Aqui alguns objetivos específicos, que seria estudar o primeiro trabalho, então, da Bishop, e nesse percurso intenta-se uma leitura dos poemas que se volte para aquilo que eles têm a revelar, sem a intenção de esgotá-los interpretativamente. Que eu trago também compreender esse conceito de tradição e suas implicaturas no âmbito literário, à luz também dos escritos filosóficos do Eliot, para tentar visualizar de forma mais densa, enfim, aquilo que ele propunha nesse ensaio. E também a fim de problematizar e observar o lugar dos poetas contemporâneos da geração modernista norte-americana, e aqui, em especial, o lugar da Bishop, né, no campo da literatura. Também, como objetivo específico, analisar os principais estudos da crítica literária da obra de Bishop, tanto no espaço estadunidense como brasileiro, com vistas a observar a recepção dos trabalhos da autora e se há uma continuação dos estudos que se voltem à poeta em questão, principalmente no campo brasileiro dos estudos literários. E aí, aqui eu coloco, né, de que forma que haveria de ser o desenvolvimento, e aí aqui eu exponho que há algumas questões ainda a serem pensadas, como, por exemplo, o que eu pretendo é fazer um estudo comparado, então, da Bishop com a Moore, Marianne Moore, com a poeta especificamente, e aí há de se pensar ainda em que elemento eu vou olhar, porque isso que foi feito, essa ruptura do modernismo ali nas décadas de 1920 e 1930, abarcaram rupturas, seja no trato com a linguagem, na forma, no ritmo, enfim, nos romances e também na poesia. Então, para qual elemento eu ainda tenho de olhar? E também se eu vou estabelecer um diálogo ou não com outras artes. E aí é que eu coloco também que a Bishop pintava, ela tinha também esse trabalho de pintura e de desenhos, então também penso se vou estabelecer relação com essas outras artes. E aí aqui eu coloco, dado a singularidade com o trato poético, a intenção não é de realizar uma análise de todos os poemas dos trabalhos citados, isso nem todos os poemas integrarão o trabalho posterior. Isso também se aplicará aos poemas dos autores da geração modernista, com os quais se vislumbra o estudo comparativo, e aqui no caso a Marianne Moore. Aqui eu trago algumas referências, e obrigada. Obrigada, Raine. Se você quiser falar mais um pouquinho, você está no seu tempo ainda. Acho que, por enquanto, é isso. Obrigada. Tá joia. Então, eu gostaria, assim, de tecer algumas relações aqui, né, dos trabalhos de vocês, para suscitar um pouco a discussão
acho que eu nem preciso dizer, né, que o trabalho do Bruno e o seu trabalho, eles têm muito a ver, né, porque eu acho que vocês estão pensando aí em como uma tradição, que é a tradição modernista nos dois países, né, do modernismo nos dois países, ela vai ter repercussões na poética de duas autoras, né, então a Bishop e a Ana Cristina César, né. Eu vou partir de uma observação, de uma citação que você mesmo trouxe, Raine, falando sobre o que é a tradição, já que a gente está nessa mesa sobre tradição e disrupção. Aqui o pessoal está pedindo para vocês ligarem as câmeras. E é o seguinte, você vai falar, né, que o Eliot ele não considera que a tradição é alguma coisa fixa, né? Que antes a tradição ela justamente mistura coisas, né? No caso do modernismo brasileiro, né, eu acho que não preciso lembrar que no modernismo, por exemplo, brasileiro, a gente tem um Oswald de Andrade e um Graça Aranha, e os dois fizeram parte do modernismo. E em termos de poética, isso significa uma diferença muito grande e até de trajetória e de inscrição dentro do cânone e da própria tradição, né? Então, um pouco a pergunta que eu faço para vocês, né, é como situar, né, uma fixidez, vamos dizer, do que seria o modernismo nos dois países, no Brasil e nos Estados Unidos, para compará-la, vamos dizer, com o que vai vir depois, né? Eu acho que vocês estão, talvez, entrando dentro de um problema teórico bastante difícil, né? E vocês vão ter que resolver esse problema antes, justamente, de talvez encarar o trabalho mais detido com com esses poetas, com a poesia, com a poética, né? Da Ana Cristina César e da Bishop, né? E eu também aproveitaria para perguntar para vocês uma outra coisa, que é o seguinte: na obra da Ana Cristina César, na obra da Bishop, o que eles dizem sobre o modernismo, né? Será que isso pode ser recuperado, tanto por depoimentos, quando eles começam na própria poesia, enfim. Falem um pouquinho, por favor. Quem começa, eu ou a Rayane? Quem quiser. Bom, eu vou falar então sobre o brasileiro, sobre o modernismo brasileiro. No meu trabalho, eu faço um recorte a partir do Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. E é interessante eu mencionar para vocês esse recorte, por quê? Porque a gente vive um momento em que, ano que vem é o centenário da Semana de Arte Moderna, e muitas pessoas estão questionando que espaço é esse, que tradição é esse, que modernismo paulista é esse, que se diz representante de um Brasil inteiro. Então, não tenho como definir para você o que seria a tradição do modernismo brasileiro, porque o modernismo brasileiro ele é extremamente plural. Você tem a Clarice Lispector, você tem o Drummond, você tem o Lima Barreto, você tem uma pluralidade de escritores que estão produzindo e pertencentes à mesma tradição, ao mesmo cânone, né? Então, não dá para você fazer uma definição. Eu fiz um recorte no meu trabalho a partir de considerações do Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, que para mim eu achei relevante, porque alguns teóricos vão dizer que eu trabalho com a questão da citação, né? Um processo estético da citação. E a citação está presente desde da arte à arte. A arte ela está ali como uma representante dessa citação.
E existe no modernismo brasileiro, a partir do Oswald de Andrade, uma limitação, uma delimitação exatamente do que é o cânone para essas pessoas, que é a figura das artes plásticas e do clássico da literatura mundial, o que eles chamam de belas artes. E o que a Ana Cristina César vai fazer, ela vai nivelar, ela vai romper com esse cânone a partir desse nivelamento. Ela pega a Carmen Miranda e o Roberto Carlos e o Manuel Bandeira e ela coloca no mesmo poema. Você fez uma pergunta sobre como ela via, a minha autora, a que eu pesquiso, vê o modernismo. Eu acho interessante que ela tem um poema chamado Samba Canção, que ela tem um sorriso modernista arranhado na garganta. As referências do modernismo, acredito até porque a obra do Oswald de Andrade, ela está sendo reeditada em 68, se eu não me engano, ele traz toda essa leva do tropicalismo, o concretismo, faz um resgate desses escritores, faz um resgate da obra do Oswald de Andrade, porque ela está sendo reeditada no Brasil. Então, e a Ana Cristina César era uma professora de literatura. Então, eu não percebo ela ofuscando ou evitando dizer que faz parte desse movimento, e existem alguns teóricos que vão dizer que, na verdade, o modernismo não acabou com Oswald de Andrade. Eu acho que sempre esqueço o nome dele. O Antônio Cícero. O Antônio Cícero, ele diz que a gente, na verdade, vive uma terceira fase do modernismo, que o modernismo ele continua existente na literatura e com uma potencialização de todo o que foi produzido no modernismo. Outros teóricos já vão dizer que a gente não superou a questão identitária que o modernismo provoca. Então, não existe uma ruptura total dessa tradição do modernismo, né? E também não existe a reivindicação de um modernismo só, eu acho. Não sei se eu fui claro ou deixei alguma coisa aberta, mas também não quero monopolizar a mesa, desculpa. Não, Bruno, é mais para você pensar mesmo aí. Raine, por favor. Eu acho que são questões para se pensar. Acho que por se tratar desse espaço, o modernismo como esse espaço que além da poesia também vai tratar com outras artes, então acho que enfim, acho que são vários elementos ali postos para se pensar, né, sobre o que é exatamente ou um ponto exato final. E acho que com a Bishop me parece assim que ela não reluta em deixar algumas técnicas para trás. Eu acho que muito por esse diálogo que ela tinha com a Moore, que era bastante próximo. Então, mas me parece que de certa forma ela também quer colocar algumas se desvincular um pouco, mas não totalmente, porque eu acho que também não é possível. Enfim, mas acho que são questões para se aprofundar e adentrar mais e pensar. Já notei aqui por enquanto seria isso. E só uma observação, Raine, quando você foi apresentando, né, os seus objetivos de pesquisa, eu acho que você vai precisar recortar bastante ainda o seu objeto, né, porque tem muita coisa aí, né, tem a relação com outras artes, tem a relação com o modernismo, tem a comparação com a Moore, tem a recepção da Bishop nos Estados Unidos e no Brasil, e aqui ela foi muitíssimo lida, e é muitíssimo lida até hoje, né? Então, acho que você vai ter que escolher aí um caminho, né? Para poder realmente cumprir os seus prazos, tá bom? Eu também queria dizer, então, que a gente teve muita sorte, né, porque a Ana Maria falou sobre o Augusto de Campos, né, e logo depois o Nicolas falou sobre o Pinhatari, né.
recuperando, inclusive, Augusto de Campos, né? E eu vou até usar um pouco o que o Nicolas falou de forma geral no início, né? Quando ele foi falado desse neoparnasianismo, do concretismo, do narcisismo, do concretismo, né? De uma defesa de um espaço discursivo, né? Que ocorre por parte desses poetas, né? Não só em relação a outros saberes, mas uma defesa das próprias estéticas, né? No sentido de que, bom, a minha ou a nossa, ela pretende ser a melhor, né? E, e nesse sentido, eu estou pensando aqui agora na apresentação da Ana Maria. Ana Maria, parece que você, na hora que você vai apresentando, né, o trabalho do Augusto de Campos, parece que você vai justificando justamente, né, esse trabalho, né, e vai explicando realmente como que o Augusto, ele entende a tradução como crítica e está fazendo isso, né? E ele entende a tradução como criação e está fazendo isso, né? E você explicou isso muito bem, né? Apesar de eu ter te interrompido, como que isso estava se dando, né? Naquele exemplo em específico, né? Do poema que você trouxe para a gente, né? Mas o que eu te pergunto, à luz dessa fala, né? Do Nicolas, o que você acha do que está acontecendo ali quando o Augusto de Campos faz isso, né? Porque, por exemplo, o Gonçalo Aguilar, né, que foi citado também pelo Nicolas, né? Ele é um estudioso que vai um pouco dizer para a gente, olha, o que o Augusto faz não é bem uma tradução, ele está realmente o, possuindo, vamos dizer, o Hilke, né? No sentido de se colocar ali de igual para igual com esse, com esse poeta, e inclusive de trazer uma visão que é uma visão própria da sua poética, Augusto de Campos, a respeito daquela poética, né? E isso a gente tem que levar bastante em consideração quando a gente está tratando de tradutores que não são simplesmente tradutores, né? Eles não querem simplesmente passar a mensagem do texto, mas eles querem também veicular a sua própria poética, né? Então, como que você vê isso daí? Sim, professora. Eu realmente, isso foi até uma coisa na minha dissertação que a banca, principalmente o professor Maurício, que Cardoso foi da minha banca, falava qual é a sua posição, não apenas tentar se mascarar atrás do que o Augusto de Campos fala. Mas, realmente, eu, na minha posição, vejo que, embora o Augusto de Campos teça todo o comentário sobre como a tradução dele se apropria muito ele impõe várias coisas em relação ao autor ao poema original, ou seja, ele coloca muito da invenção, né, que ele gosta muito de usar essa palavra na tradução, mesmo assim, eu observo que esse modo de traduzir dele, essa, digamos, transcriação ou recriação, já é algo que está meio até corrente na atualidade, no que se entende por tradução. Porque eu acho que, a partir dele, muitos tradutores foram observando que observar apenas o aspecto semântico, ou então observar o aspecto, digamos, só formal, separado do semântico, não produziria um texto assim muito convincente. Então, eu acho que sim, é realmente uma tradução propriamente dita, não tanto mais uma apropriação, até porque o próprio conceito de tradução, eu creio que ele vai mudando muito durante as épocas. Então, por exemplo, o que o Augusto de Campos fez, o que o Augusto de Campos fizeram?
Fez. Eu acho que foi muito revolucionário, mas hoje já está se tornando algo como que equivalente à tradução poética. Por exemplo, o professor Guilherme Gontijo, ele está propondo agora, né, o conceito de tradução Exu, que nós olhando hoje, os exemplos que ele dá, não parece tradução de modo algum, parece mais uma adaptação. Mas ele defende como tradução, e aí eu fico me perguntando se daqui a uns 30 anos nós já não vamos aceitar como algo bem corrente essa novo tipo de tradução que ele propõe. Tá bom, Ana Maria, eu acho que é só uma questão aí para você pensar, o próprio Maurício Cardoso, ele coloca isso, né, e não só ele, e você citou um pouco isso, quando um escritor ele traduz de uma certa forma, né, e talvez fosse interessante você marcar qual é essa forma do Augusto de Campos, né, porque essa forma do Augusto de Campos, embora tenha, vamos dizer, um diálogo com Décio, um diálogo com Haroldo, um diálogo com Eliot, um diálogo com outros tantos, ela diz respeito de uma forma que é uma forma que, inclusive, hoje, né, nós, como leitores de poesia, quando vamos ler uma tradução do Augusto de Campos, nós reconhecemos ali o Augusto de Campos. Não reconhecemos tanto o tradutor, mas reconhecemos a poética do Augusto de Campos, né? Então, talvez seja o caso de você marcar na sua reflexão, né? Isso, vamos dizer que dá a cara do que seria essa tradução, que é a tradução do Augusto de Campos propriamente, tá bom? Em relação, Nicolas, eu acho que a Nathalie está comentando bastante aí com vocês. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Carlinhos, mesmo terminando a tradução aqui, a nossa transmissão aqui, a gente pode continuar na sala? Ou vai ser nesse link? Olha, eu não, boa pergunta. Eu acho que a gente vai ter que encerrar essa, porque como eu estou transmitindo, eu fecho, vocês continuam na sala, isso. Isso que Aí eu quero te perguntar. tá? Para mim Tá, poder abrir a outra. tá. Fica ótimo, então. Então, na hora que terminar, você pode ficar tranquilo que a gente fica aqui mais um pouquinho para poder Tá, conversar. eu tenho aqui são 5 minutos para começar a outra, só que para mim começar a outra eu tenho que encerrar a transmissão dessa. Isso, mas você pode encerrar a transmissão e a gente pode continuar aqui, né? Tá, qualquer coisa eu entro aqui e retorno para uma nova questão, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Então tá, vou encerrar essa daqui então. Então, eu queria aqui, o Nicolas, dizer para você que a Nathalie colocou um monte de questões aí sobre a sua apresentação, né? Que depois leia aí com cuidado. Eu também anotei alguma bibliografia para cada um de vocês, depois eu passo. E eu fiquei pensando, né, no seu trabalho, na sua apresentação, né, que o que mais me estranha na sua apresentação é que você realmente parte de uma leitura num close reading muito grande, né, em relação aos dois poemas aí que você trouxe, né, partindo desse close reading para uma abstração, né, ou uma generalização, uma síntese, né, a partir desses dois poemas, da animalidade, né, de uma forma como o próprio poeta se coloca em relação ou dentro da poesia, né, e de uma diferença disso em relação a outros poetas, né, você começou no início da sua fala falando da questão da soberania, dessas imagens, né, do príncipe, do rei, né, e aí, bom, você vai ligar, então, essa questão do cão, do lobo, né, com a questão da soberania, inclusive você recupera, né,